Senhor Lorenzo Fantin, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Ian Ribeiro, prazer. E aí, querido, como é que você tá? Muito prazer, Ian. Tudo certo? Tô aguardando aí fazer matrícula para começar aí o novo ano aí, né? Rapaz, a virada, né? O peso que tira das costas. Exatamente. Me conta um pouquinho, dá um spoilerzinho aí, o roteiro para a gente começar a nossa conversa. Quem é você? Da onde você vem? Onde você estudou? Já trabalhou antes? Quanto tempo fez jaristo? E depois eu vou puxando, que o mais legal é a gente ouvir de vocês. Isso aí. Ó, eu chamo Lorenzo, né? Eu estudei, cresci e tudo aqui no Espírito Santo, em Vitória, Vila Velha. Uhum. E aí fui fazer faculdade em Minas Gerais, Governador Valadares, passei na UFJF, do campus de lá. E aí comecei a faculdade lá. A faculdade foi ótima, tudo, conheci muita gente. E aí, na hora de fazer residência, a princípio, minha intenção era ir para Belo Horizonte, né? Uhum. Ideia também da minha namorada, a gente tinha combinado de fazer prova para lá, fizemos e tudo, só que acabou que eu passei em Belo Horizonte na época, foi logo que eu formei em inicinho de 2024, Aham. só que os planos mudaram, e aí minha namorada passou em Vitória, eu achei uma boa trabalhar um ano, falei, quer saber, vamos voltar para Vitória, porque a gente gosta muito daqui. E aí voltamos para Vitória, e aí trabalhei um ano, esse ano agora de 2024, e foi aí que eu entrei para Aristo. Eu Boa. entrei para Aristo foi em junho, então eu entrei para Aristo com um intensivo, entendeu? Ah, Foi um curso, sim. Uhum. então eu aproveitei a promoção do intensivo e comecei a estudar intensivamente, de fato. E aí se adaptou muito assim, a minha rotina a Aristo, entendeu? Foi por isso que eu escolhi. E deu muito certo. Aí, graças a Legal. Deus, formação agora. E você passou para onde? Passou para quê? Qual especialidade? Quais provas você prestou? Cara, eu queria ortopedia, sempre Uhum. quis, e aí eu prestei para ortopedia somente. Aqui no Espírito Santo são três hospitais que tem a residência de ortopedia, então fiz as três provas. Não tem prova unificada, né? Minas tem muita prova unificada, aqui Uhum. não. E aí eu fiz as três provas, as três muito boas, assim, três hospitais bons, cada um com seu ponto forte. Confesso que eu ficaria feliz em qualquer um dos três. Uhum. E acabou que no primeiro, uma prova que eu não estava acostumado, depois aí passei para a segunda fase, e aí era a prova, cara, aplicada de ortopedia. Então, Uhum. assim, Pô, difícil. Aí não fui tão para bem, quem já está lá dentro, vai mandar bem, né? Para quem está chegando. exatamente. Segunda prova, show de bola, fui bem na primeira fase, fui para a segunda fase, aí a segunda fase era a prova prática, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Uhum. Fui bem mais ou menos também, tá bom, fiquei lá entre os 8 primeiros ali, mas assim, difícil, eram três Ah, vagas, beleza. Aí veio essa última prova. Falei, essa última prova era a prova que mais tinha prova antiga ali na Arista, era a prova que eu mais tinha feito, era a que eu mais uhum. conhecia, e era prova. Prova ali e tal, beleza. Aí eu fui bem. Aí eu fui bem, consegui passar e passei em primeiro, e aí é só alegria. Primeiraço, primeiro lugar do pódio, medalha de ouro. E, cara, É, Lourenço, é um desafio muito grande, pô. Quando dá certo na primeira, beleza, você já entra descansado, mas a gente fala muito isso com os alunos, né, cara? Você pode ser a pessoa mais bem preparada, você pode estar super disposto, super organizado. Algumas provas, às vezes, não foram feitas pra gente, ou não bateu de dia, e ainda assim você teve grandes resultados, tipo, ali entre os 8 primeiros, cara, com certeza não é uma coisa trivial, ainda que não tenha chegado pô, no pódio, né, em outras provas, mostra uma consistência muito grande. Como é que foi esse desafio de ter feito ali e, poxa, essa eu não tive tanta clareza e partir para a próxima? Você abalou muito, focou na próxima como se não houvesse amanhã. Como é que foi isso para você? foi exatamente isso. Foquei na próxima como se não houvesse amanhã, porque os resultados, assim, os gabaritos saíam no dia seguinte ou no mesmo dia. Então, eu tive um tempo ali que eu fiz a prova e já sei que não vai dar Aham. muito certo. Aí prova prática, por exemplo, todas as duas outras provas foram antes dessa última, né? Que Uhum. foi no final de dezembro. Então, assim, eu fui assim, olha, essa é a minha última chance agora. E assim, na véspera, 2, 3 dias antes, prova antiga, prova antiga, prova antiga. E eu falei, eu entendi como é que funcionava, tipo, o estilo de cobrança mesmo das questões. Aí eu falei,
é agora, tem que ser. Aí eu fiz a prova, saí confiante, e aí o gabarito demorou um pouco para sair e tal. Quando eu corrigi o gabarito, eu falei, putz, eu acho que eu fui bem. Aí eu falei, aí agora eu acho que vai dar. Aí, só que eu não esperava também que ia ser em primeiro, mas aí foi uma surpresa, fiquei feliz demais, né, e tal. Que legal. Então, assim, Essa preparação, isso invariavelmente acaba sendo uma vantagem, né? Você falou, pô, era que mais tinha prova, que eu mais tinha tido a oportunidade de ver o perfil e dar esse match, a gente conhece o adversário, né? Que a gente vai enfrentar. Isso é um desafio muito grande. Uma coisa que eu percebo, não necessariamente é uma verdade, mas é uma impressão que eu tenho, quem vai direto da faculdade vive só o mundo de prova de residência, é só isso, é o fim do mundo. E se eu não passar agora, e você talvez com um pouco mais de maturidade, tendo trabalhado um pouco, talvez isso tenha ajudado numa falei assim, cara, calma aí, eu sou médico, eu trabalho, você não entra igual aquele, a gente vai morrer arrancando os cabelos, é uma prova, né? Não, eu super recomendo, assim, claro que quem passa de primeira tem que aproveitar a vaga, mas trabalhar dá uma estabilidade, você fala assim, pô, o plano A é passar, mas se eu não passar, tá tudo bem. Tô seguindo, tô caminhando, tô aprendendo. Então, assim, acho que foi isso que me deu mais calma, que eu tô num trabalho muito bom, eu trabalhei esse ano todo e tô ainda até 28 de fevereiro, quando vou ter que largar para a residência, numa unidade de saúde, consegui uma unidade de saúde muito boa, então, assim, faz um vínculo lá com a população, tal. É um trabalhinho de rotina, segunda a sexta, me ajudou a organizar estudo, porque no início do ano eu estava dando plantão, e plantão é uma loucura, né? Você dá 12 horas um dia, no outro dia, teoricamente, você tem que estudar dobrado, você não consegue estudar dobrado. E às vezes você está cansado do plantão ainda ou descansando para ir para outro. Quando não tem uma rotina, é bem mais difícil. Tem gente que consegue, para mim, funcionou mais em UBS para fazer rotina ali, segunda, sexta, sábado e domingo livre, e aquele esquema. E aí deu muito certo. Fico feliz das escolhas ali que eu fiz e que agora está caminhando, e agora enfrentar o R1, que é o medo agora. Esse problema você vai enfrentar já, é mais suado mesmo. Na Ortop deve ser um pouco mais suado, a parte de um amigaço. Foi até aluno nosso também, acho que uns 3 anos atrás. Ele está no R2 de Ortop aqui no INTO. Então, cara, uma instituição muito maneira, ele é muito bom. E é muito legal você ver assim, tipo, que no R1 uma pessoa, cara, virando de problema, e eu olhando assim, cara, eu não consigo nem estar triste por você, que esse foi o problema que você queria ter. E lógico, são desafios, é uma pressão grande, mas é aquilo também. Mais uma vez, você entrando com mais maturidade, já tendo trabalhado, alguns sustos que o pessoal vem direto da faculdade tomando, você já vai, de prescrição, de conversar com um colega, dividir um caso. Eu acho que é uma maturidade que a gente já chega bem mais tranquilo, né? Com peso ao menos. E me diz, você pegava de segunda a sexta. Como que foi sua rotina assim, de estudo? Você começou ali em junho, né? Que você falou com a gente. E como que você distribuiu ali de aulas, de questões, de simulado? Deixava mais final de semana? Estudava durante a semana mesmo? Conseguiu focar em outras partes de lazer, de atividade física, de tempo com a namorada? Geralmente é desafiador conciliar isso tudo. Mas conseguiu, funcionou para você, sendo um intensivo, que é um pouco mais corrido invariavelmente, ficou puxado, deu para salvar um pouquinho da sua alma? Cara, deu para fazer tudo, só me organizei, e assim, eu fiz eu usei da plataforma para estabelecer as metas. Aí tinha as metas que eram mínimas, né? Então tinha ali, acho que 5 estudos teóricos, eu não lembro o nome exatamente, mas enfim, eu fazia o mínimo. E era o mínimo, mas que era coisa pra caramba, entendeu? É o mínimo, mas é muita coisa, e já ensinava muita coisa. Então, todo dia, basicamente, era uma nova aula com aquelas 10 questões, e depois 50 questões que eu acho que é revisão teórica. Não, a revisão inteligente. Exatamente. Então, todo dia era isso. E aí, algum dia, eu acho que na sexta-feira e no final de semana mudava um pouco, que tinha um simulado e tinha uma revisão teórica, que era algum tema ali. Então, é isso. Eu cumpria quase toda semana a meta e foi dando certo. Como eu estava no posto, eu conseguia, inclusive, fazer muita questão no posto, entre um paciente e outro, o paciente falta, mais. Então, assim, estava lá, prontuário do paciente aberto, mas tinha aristo aberto também. E eu ia estudando ali, aproveitando meu tempo. Tinha dia, inclusive, que quando o posto ficava muito tranquilo, tinha pouco paciente marcado,
que eu chegava em casa e já tinha terminado a meta. Então, ou eu adiantava uma coisa lá na frente, ou usava para descansar e tal, fazer outras coisas. Então, assim, deu muito certo, deu muito certo. Essa flexibilidade é muito interessante e ter um pouco de estratégia mesmo. Pô, abrir um horário aqui na minha agenda, tem um feriado e tal, não sei o quê, ter esse dinamismo, porque tem aluno que fica um pouco refém da programação. Aquilo ali, Sim. lógico, é para a gente evitar de os temas saírem, de a gente se atrasar. Mas, pô, quero puxar um pouquinho para lá, pô, preciso soltar hoje porque tem um compromisso, tem um aniversário de alguém importante. Ter essa flexibilidade, ele, lógico, com uma margenzinha curta para a gente não perder as estribeiras, é muito estratégico, né? E acho que, como você falou, permite que a gente preserve, inclusive, coisas importantes da nossa vida, de cuidado, de trabalho, de lazer. E você lembra, Lourenço, no começo, assim, você já tinha feito prova e já tinha passado lá para BH, então você já tinha uma noção de prova, de estudo, de tempo. Quando você pegou ali para estudar em junho, você lembra mais ou menos se estava tendo muita dificuldade em alguma grande área, se o rendimento não estava muito legal, já tinha esquecido muito? Total. Meu fraco sempre foi clínica e cirurgia, basicamente. Pediatria, GO e preventiva, eu já lembrava mais coisa. Agora, clínica e cirurgia é muito detalhezinho, é muito amplo. Então, assim, era o meu ponto fraco e foi onde eu mais pequei e tive que estudar mais também. Então, assim, eu esqueci muita coisa, não tem como, porque, basicamente, de final ali de dezembro de 2023 até junho de 2024, eu fiquei sem estudar. Eu só estava organizando minha vida, mudança, tal, sai de Minas, chega no Espírito Santo. Só. Aí, É pesadíssimo, né? Mudança para outro lugar ainda distante. Nossa, pegado. mas aí, assim, aí a gente vê lá, o Aristo até ajuda ali, mostrar o que você está errando mais, e você foca naquilo. Então, assim, acabou dando certo por um conjunto de fatores, entendeu? Eu acabei escolhendo bem de fazer Aristo, porque eu acho que encaixou bem para o que eu estava precisando. Não era... Eu vi poucas aulas, assim, de ver a aula inteira, tal. Eu ia muito no que eu estava precisando, entendeu? Eu fazia muita questão e estudava muito, inclusive, pelos comentários de questão. E aí, assim, foi o que mais deu certo para mim. Dinamizou bastante o estudo, né? Lógico, pô, Exatamente. esse aqui eu domino, esse aqui eu tô devendo. Cara, deixa eu acelerar um pouquinho. E a questão é uma prova muito boa, né? E a gente destaca muito isso com vocês o tempo inteiro. Cara, se tiver que escolher uma atividade só, escolha as questões. Porque Exato. você vai enfrentar, você não vai chegar lá, não vai ter um Ian falando para você na hora da prova. Vai ter uma múltipla escolha, vai ter um conceito, uma pegadinha. E é isso que a gente tenta reforçar com vocês, né? Você lembra mais ou menos como que você ia nos primeiros simulados de nota, assim, ter uma noção de média, quanto que você evoluiu nesse período com a gente? Olha, eu, assim, nos primeiros simulados eu cheguei a fazer uns 50%, assim, da prova. Então, assim, não era uma nota que dava para passar, era uma nota que mostrava isso, você tem que melhorar muito. Eu lembrava muita coisa ainda, mas eu tava mal. E tinha uns simulados até mais puxados que às vezes fazia até menos que isso, entendeu? Aí foi melhorando, foi melhorando. Aí nos simulados, que aí, assim, que uma coisa é a prova que eu fiz, ela, vamos dizer assim, é um pouco diferente. Agora, nos simulados, eu subir, vamos lá, de 50 para uns 75, às vezes 80, cheguei a fazer uns 80 e pouco, ficava nisso aí, mais ou menos, entendeu? Para ortopedia, dava, porque a gente sabe que tem que ter um pouco mais alto o corte, a ortopedia não é tão alto, então, assim, no final ali, claro, você sempre fala assim, pô, tinha que ter estudado mais isso, tinha que ter estudado mais aquilo, isso é inevitável, mas eu fiquei satisfeito. Aí eu fui fazer a prova, e era uma prova, igual eu te falei, como eu já conhecia, acabou que eu fui muito bem, eu fiz 89% da prova. Que legal! Pois Incrível o resultado. Só que assim, foi uns... mas assim, a prova também não era uma prova tão difícil, entendeu? Pra você ter uma noção, teve corte lá, eu acho que de clínica, de uma especialidade assim, que foi 90 e pouco. Então, assim, muita gente foi muito bem. Era uma prova ali que quem conhecia a prova ia mandar bem. Então, era o detalhe ali. Então, deu para subir bem com os estudos aí, com as provas antigas principalmente. Então, acho que o negócio é você saber aonde você vai prestar e estudar para aquele lugar, porque cada lugar cobra um jeito diferente. Eu acho que eu não comentei, né, o nome do hospital. Eu passei foi no Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves, que é uma referência de trauma aqui do Espírito Santo, do SUS, entendeu? Que legal. Beleza. Que legal, cara. E assim,
é muito mágico, porque você tem que respeitar um pouco esse perfil de prova, você tem que respeitar essa estratégia. Quando a gente vai naquela vaidade de quero saber tudo, vou assistir todas as aulas por completo, lógico, a aula é um bom guia, é uma boa base, cria um tapete ali já para você entrar naquele tema, nas questões mais situado, e principalmente para quem, por mais que você não lembrasse, quando você estava revendo o assunto, você não estava vendo pela primeira vez para a prova, né? Então, alguma coisa você já tinha, tá, era mais acessível. Mas uma coisa a gente fala com todos os alunos, olha, todos os alunos que a gente conversa, a galera que passa bem, que escolhe, que passa em primeiro, cara, todos eles, 100%, não conseguiram cumprir todas as aulas, não assistiram todas as aulas. Vai ficar uma outra de fora. Isso tá tudo bem. E é muito valioso essa mensagem vinda de você e dos nossos outros 6 alunos falando, cara, ó, eu fiz um trabalho muito bom, eu fiz um trabalho consistente. Eu fiz muita questão. Não é a perfeição, é a frequência, a constância e o estudativo, né? E isso que você trouxe é muito bacana, né? A parte de comentários, porque tem gente que passa direto. Ou, principalmente, acertei, o maior pecado, talvez. Tava com dúvida, acertei um pouquinho na sorte e vou passar direto. Essa é uma oportunidade mágica. Você tem que olhar com a mesma raiva como se você tivesse errado, né? Exatamente. E é isso aí. E aí é legal ver também essa evolução, né? Tipo, eu acho que eu não tinha feito uma nota tão alta igual eu fiz nessa prova. Então, assim, mesmo nas provas antigas que eu fiz da mesma instituição, que caía coisas parecidas, tinha um estilo de ser um pouco mais fácil, sempre uma nota de recorte mais alta, eu fiz 80 e pouco. Mas aí, quando eu corrigi o gabarito, por isso que eu falei pra você, eu até me assustei. Falei, rapaz, foi assim... Contou de novo? Exatamente. Não é tirando o meu mérito, mas assim, teve um pouquinho de sorte também, porque teve uma outra que eu chutei ali que acabou dando certo. Sempre tem. Mas a sorte ajuda quem se prepara, né? Se você tiver tido sorte de 5, 84% são suas. Era para ser mesmo, exatamente. É isso, porque o cara que não estudou nada, que chega, olha, eu ia tirar 50, dei muita sorte. Eu chutei 10 e acertei. Você continua de fora, né? E deixa eu te perguntar, Lorenzo, teve algum momento, né, de junho para essa reta final, dezembro, né, que você fez as provas? Deu uma estagnada, deu uma desanimada ali no estudo, perdeu um pouco de energia, chegou a questionar, ficou algumas semanas estudando menos. É muito comum, né? Cansativo e não tem nem aquela energia inicial e nem o desespero da prova ainda para jogar a gente para frente. Isso aconteceu para você? Aconteceu, principalmente depois da primeira prova, né? Vem a primeira prova oficial ali, vamos lá, foi em novembro, a primeira prova. Aí de novembro a dezembro foi um mês que eu estudei pouco, mas foi mais na base, assim, do desespero ali do que da rotina, entendeu? Que aí você ficava ali, era um misto de, tá meio abalado, porque você não foi do jeito que você queria, mas aí você tem que ainda estudar, porque tem prova vindo. Aí eu ficava muito ali tentando rever as provas que eu ia prestar aí. E acabei até deixando um pouco de lado as metas ali da plataforma. Mas como eu fiz o intensivo, assim, eu tinha pouco tempo, então de junho até novembro foi aquela rotina. Não era uma rotina massiva, igual eu te falei, só que era ali, toda semana, daquele jeito. Aí foi dali no modo automático. Aí, chegando ali em novembro, começou a apertar mais um pouco. Dei uma folga ali em dezembro, só que aí depois da última prova foi também alívio. Aí eu não abri Aristo depois de final de dezembro até hoje, eu não cheguei a abrir Aristo de novo, praticamente. Nem abro. Agora você tá de alta da gente. Felizmente, problema resolvido. E uma perguntinha, assim, mais caminhando já até para o final do nosso papo. No dia das provas, assim, ou nos dias imediatamente antes, você estava muito ansioso, estava tranquilo, estava consciente assim, não, fiz um bom trabalho, estou bem preparado, vamos lá. Ou você é daqueles mais desesperados e tal, porque independente da sua resposta, vai ter alguém que vai estar assistindo o seu papo e vai falar, eu sou desesperado também. Pô, olha lá, o Lorenzo era desesperado e deu certo. Eu sou tranquilo, deu certo. Então eu quero dar um match em você com um aluno atual que vai se aproveitar muito da sua resposta para falar, então dá para mim também. Cara, como foi 3 provas, foi 3 sentimentos diferentes. Mas assim, praticamente, assim, especificamente para fazer a prova, eu não fico tão ansioso, porque é eu comigo mesmo, tal, tem que fazer, beleza. Agora, nessas provas que eu fiz,
tinha prova prática, que eu fiquei muito nervoso. Então, assim, Um desafio mesmo, até paciente com ator, sabe? Foi desse nível, que foi a prova da Santa Casa de Vitória. Pô, eu fiquei muito nervoso. E teve Lógico. uma delas, que foi a prova do Hospital Vitória Parte, aqui, que é um hospital particular, que teve entrevista. Então, também para entrevista, fiquei nervoso pra caramba. Normal. Então, assim, teve esses momentos, com certeza. Agora, na última, foi aquele sentimento assim, agora, é só prova, porque o processo seletivo do Hospital Jaime, é Concep, concursos que organiza, eles tiraram até currículo. Nesse ano foi só prova, puramente, sem questões e é só. Então, assim, eu botei isso na cabeça, assim, é minha chance, é o que eu consigo me destacar um pouco mais. E aí eu fui super leve para a prova, fui tranquilo e consegui ir bem, consequentemente. Mas é o que eu falei, eu tive que passar pelas duas para ir bem nessa. Assim, eu fico feliz de essa prova ter sido a última. Se fosse a primeira, talvez eu não tinha ido também. Pô, que legal. Às vezes com a mesma cabeça, com a mesma tranquilidade, eu reconheço, é o meu perfil mesmo. E faz parte, né, do processo. Não é aquilo, eu até brinco com algumas aulas, falo com alguns amigos. O alecrim dourado é difícil para todo mundo. Tem gente que toma na cabeça, tem gente que consegue no segundo, no terceiro ano, tem gente que tem que fazer por 20 mil questões e tá tudo bem. O importante é que, pô, sua hora vai chegar. Cara, você manda bem, você é consistente. Não tem como ser diferente. Uma das portas, geralmente uma porta muito boa vai se abrir. Uma tentativa e erro ali, pô, com muito suor, com muita dedicação, a gente tem que pensar, cara, quando eu olho assim de fora, eu tenho pena de quem está concorrendo com vocês, que estão muito bem preparados, que é um cara que, pô, às vezes não tem direcionamento, às vezes estudou, se empenhou, mas não fez muita questão. Então, mais uma prova aí de que a gente consegue, somando aí nesse projeto de vocês, organizando com a plataforma, enfim, dar um direcionamento muito legal para vocês chegarem em lugares maravilhosos. E de estagnação falamos, das semanas finais. Cara, Lorenzo, queria te pedir, já para a gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem assim, cara, o que você falaria para você, começando ali a estudar, para você perto das provas, que dica você daria para quem está vindo aí atrás, talvez até um R- seu no futuro próximo? Uhum. Cara, eu acho que o que me deixou bem são e continuando ali no plano foi você tem um plano A na cabeça, que é passar na residência, mas você tem que ter o plano B, o plano C, o plano D. Você tem que entender que se você não passar, o mundo não acaba, não. Você tem um monte de coisa, você tem uma profissão para seguir, você consegue trabalhar em várias formas sem ter a residência por um tempo. Tem muito benefício em você trabalhar também antes de entrar na residência, 1, 2, 3 anos, junta um dinheiro, se organiza financeiramente, amadurece, aprende mais. Então, assim, o que me deixou tranquilo para estudar e não ir tão nervoso para as provas foi que eu tinha na minha mente que se eu não passasse, estava tudo bem. Estava tudo bem e eu estaria feliz também, não tanto quanto eu estou hoje, mas assim, eu ia estudar mais um ano. E assim, esse conhecimento você só vai agregando, né? Eu acho que nunca é demais. Então, assim, essa é a mensagem aí para a galera ficar focada aí, sem precisar, assim, o mundo não vai acabar. Você consegue, tem um plano B, plano C que vai dar certo aí. Pô, perfeito. E tirar esse peso, né, e saber, assim, até a gente fala muito isso, com uma humildade, com uma gratidão. Cara, se seu plano A dá errado, o seu plano B é o sonho de muita gente. Exato. Então, até para a gente olhar assim, pô, bacana, legal, show, isso daqui se der certo, vai ser maravilhoso. Se não der certo agora, for um pouquinho mais pra frente, tá bom também, já deu certo, né? Exatamente. Lorenzo, obrigado demais pela gentileza de vir dividir sua história com a gente. Obrigado pelo tempo aqui. E é muito valioso para os alunos ouvirem de quem acabou de passar exatamente por isso. E certamente tem gente que se conecta com a história. Pô, eu vim trabalhando, pô, eu estava um tempo sem estudar, poxa, eu fiz o intensivo, pô, eu estava de mudança. Sempre tem um desafio que, olha, assim, em condições adversas e nunca tem ninguém com as condições ideais. É possível chegar num lugar, pô, incrível, passar em primeiro na especialidade que você quer. A gente reforça para eles que todo mundo consegue também. Isso aí, eu que agradeço, Ian. Foi um prazer. Precisando, estamos aí. E a gente vai caminhando aí na profissão.
Obrigadão, querido. Muito sucesso. Certeza que o R1 vai te desafiar bastante, mas certeza que esses próximos anos vão ser de muito crescimento, muito aprendizado, e que você vai ajudar milhares e milhares de pacientes. Isso aí. Valeu, Ian. Abraço. Obrigadão. Obrigado, querido. Grande abraço. Prazer é meu.